Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós tomamos a liberdade de intitulá-lo Na Seara Doméstica. Estaremos continuando o estudo desta obra, Estude e Viva. E no vídeo de hoje estaremos comentando o capítulo 15, que tem as seguintes mensagens. Na Seara Doméstica, de Emmanuel, e a mensagem de André Luiz chamada Por Nossa Vez. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, parentela corporal e parentela espiritual, e a pergunta de número 779 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça as suas reflexões e venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que conhecimento é esclarecimento e vida é oportunidade então de praticá-los, vamos juntos estudar e viver? Bom, iniciando os nossos comentários com a mensagem do item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corporal e parentela espiritual. Que bálsamo de luz é a doutrina espírita ao nos ensinar que corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que isso quer dizer? Os pais realmente dão origem ao corpo do filho, mas o espírito do filho não veio proveniente dos pais. O que isso quer dizer? Laços de sangue não pressupõem laços espirituais. Por muitas vezes, podem ser que os espíritos sejam colocados em laços consanguíneos, né? Em laços familiares, biologicamente falando, e serem totalmente antipáticos entre si. E quando eu digo antipáticos, é de faltar simpatia entre eles, de ter uma certa aversão, de ter uma certa repulsão, que são colocados em convivência justamente à prova, justamente pelos laços da necessidade para buscar o desenvolvimento. Por esse motivo que quando nós pensamos em família, no primeiro local educandário, né, que nós temos aqui na Terra, que nós devemos nos esforçar para tratar bem os nossos familiares e evoluir com eles, nós devemos pensar na fala de Jesus. Eis-me aqui os verdadeiros irmãos. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre os laços espirituais. O que isso quer dizer? Os verdadeiros irmãos, os verdadeiros pais que nós temos, são aqueles espíritos que nós temos laços de simpatia, que são aqueles que você já observou que às vezes nós podemos ser muito mais irmãos de pessoas de pais diferentes do que talvez um irmão realmente nosso de sangue. Por quê? Porque existe simpatia ali, existe comunhão de ideias, comunhão de pensamentos, comunhão de propósitos que foram trabalhados em vidas anteriores. E Deus nos permite o contato com essas pessoas para nos lembrarmos o quão é bom desenvolvermos laços a mais do que os laços carnais, do que os laços corporais. Então, essa mensagem do Evangelho está justamente nos convidando a refletir sobre a questão da nossa família. Que às vezes nós temos aquela ideia de que, nossa, é minha família, é meu sangue, então a gente deveria ter ali boas relações. E muitas das vezes não tem, justamente porque, talvez, em vidas anteriores, ocorreram certas brigas, ocorreram certas dificuldades, e vêm agora juntos para então reparar o mal que foi feito. Olha como o amor realmente sempre prevalece. Então, essa mensagem do Evangelho nos convida a refletir os seguintes pontos. Os laços de sangue não criam laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quando nós pensamos sobre a questão da família, né, nós podemos ter na família realmente espíritos que são simpáticos ou completamente estranhos entre si. Por isso, a necessidade de conviver, de respeitar, de buscar ali no outro exercer a caridade, o amor. Aí vem aquela questão. Se o espírito não procede do espírito, qual então é a responsabilidade dos pais? Porque muitas vezes falam assim, meu filho, né? A ideia, biologicamente falando, é realmente meu filho. Mas na ideia, todos nós somos irmãos perante a Deus.
Qual é a responsabilidade então dos pais nessa situação? Uma vez que a relação ali física, a relação biológica sanguínea, uma vez com a morte, ela se extingue. Então, os pais não são ali superiores, nós não temos ali a ideia do respeito. Devemos sempre lembrar, honrar pai e mãe. Quando nós pensamos numa questão espiritual, a principal função dos pais é que pai e ser mãe é uma missão. Deus confia um filho a esses indivíduos para que eles o eduquem. E quando nós falamos de educação, nós devemos pensar em ensinos morais. Você que me assiste, que é pai ou que é mãe, que é padrinho, que é madrinha, que tem como responsabilidade educar alguém, você realmente ensina e educa essa criança, esse adolescente, esse indivíduo que está ali iniciando a vida adulta? Quando nós pensamos na educação, lembremos de Jesus, dos ensinos morais, da questão da conduta, de valores, virtudes e sabedoria. Nós ensinamos isso. Ensinamos as pessoas a terem amor às qualidades humanas, aos bons hábitos, às boas palavras, aos bons gestos, aos bons abraços. É isso que é a verdadeira educação. Então nós devemos pensar sobre essa questão. Então quando nós pensamos da responsabilidade dos pais, daqueles que têm como responsabilidade a educação, está muito pautada nesse sentido. E além do mais, ele nos convida a lembrar daquela ideia que como explicar que eu às vezes tenho mais facilidade de convivência com alguém fora da minha família do que alguém dentro? É o que ele explica. Que muitas das vezes a relação sanguínea não estabelece essa relação espiritual. Que a verdadeira relação que prevalece é a relação espiritual. Só que lembremos, nós devemos entender que a família são laços de necessidade. Nada acontece por acaso. Se você tem um pai que tem, é porque você precisa. Se você é filho dele, é porque ele precisa. Então busquemos a cooperação dentro do nosso lar. Busquemos evoluir. Aquele que consegue cumprir os desígnios na sua família, dentro dela, consegue cumprir os desígnios com o mundo. Reflita sobre. E por fim, vem então a pergunta do Livro dos Espíritos, 779, muito interessante, que fala sobre o progresso. A pergunta ela é basicamente o seguinte: a força para gerar o progresso no indivíduo, ela vem externa ou é dentro dele? É o indivíduo que promove a sua evolução ou alguém pode ir lá e evoluir por ele? Resposta: está dentro de cada um. E aí, olha que questão interessante. O progresso é individual. O homem se desenvolve por si mesmo. Aí aquela ideia que nós devemos muito refletir. O ser humano não muda de fora para dentro. Observemos. Tivemos um momento muito difícil que foi a pandemia. E muito se falava: agora as pessoas vão mudar, elas vão valorizar o momento com os seus familiares, vão valorizar o tempo de vida que tem, vão então construir laços efetivos. Se a gente observar, talvez nós já voltamos ao que estávamos antes, ou talvez pior. O que isso quer dizer? Não é a pandemia que vai mudar o ser humano. O ser humano muda de dentro para fora. Ele precisa querer a mudança. E aí, o que essa resposta vem justamente nos refletir? O progresso, o desenvolvimento, a melhora está dentro do indivíduo. O que Deus nos permite é que, às vezes, pessoas mais adiantadas, por influência do contato social, podem influenciar as outras pessoas. Em que sentido? Eu sou uma pessoa que estou ali querendo mudar. E Deus, na sua misericórdia, me permite conviver com uma pessoa que é melhor naquilo que eu quero melhorar. E eu, que estou já desperto com essa vontade da mudança, enxergo aquela pessoa, graças ao contato social, olha e fala: nossa, então é assim que eu devo agir? Nossa, é assim que eu devo fazer? E aquele indivíduo muda. Observe, o meio externo ele pode influenciar, mas a mudança ela sempre parte de dentro. É nesse momento que nós devemos então refletir. Estamos com olhos abertos para essas mudanças? Estamos sensíveis a querer mudar? É uma questão bem interessante de refletirmos. Por isso que Jesus disse: muitos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E é nesse momento, então, que chegamos às mensagens de Emmanuel e de André Luiz. No vídeo de hoje, faremos uma coisa um pouco diferente. Não porque essas mensagens são mais importantes do que as outras, muito pelo contrário, não é isso. Mas aqui
por uma dica que nos foi dada. Vamos ler essas mensagens no sentido de comentar parte por parte, porque elas por si só são muito explicativas e acreditamos que aqui é válido lê-las juntos com vocês e discutirmos passo a passo. Vamos então fazer aqui neste vídeo em especial de maneira diferente? Olha que interessante. Acompanhe conosco a mensagem de Emmanuel intitulada Na Seara Doméstica. Vou me afastar um pouquinho para colocar aqui então a mensagem para nós. Diz o seguinte: na seara doméstica, todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas, até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiamos em grupos diversos de aprendizado em aprendizado, de reencarnação em reencarnação, ou seja, precisamos dar conta primeiro do grupinho menor para darmos conta do maior. Como teremos a fraternidade universal? Teremos todas as pessoas como nossos irmãos, se não temos aqueles que vivem dentro da nossa casa como nossos irmãos. Por isso, Emmanuel fala, estágio em estágio, de pouquinho em pouquinho. Comecemos agora a ser irmãos daqueles que estão na nossa convivência. Aí ele continua. Temos assim no cotidiano a companhia daquelas criaturas que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamam-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros. E por muitos que se impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em famílias pelas ocasiões de prova ou de crises em que inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos a mais certa. Em outras palavras, ele está aqui a nos convidar a refletir o quê? Que é na família que vão acontecer as crises. É na família em que nós vamos ser colocados em prova. Ou seja, é difícil, requer trabalho, requer dedicação, requer busca de ideais fraternais, amorosos, espirituais, né? Aí ele continua. Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso a fim de ajudá-los cultivar a bondade e a paciência com que noutro tempo fomos auxiliados por outros. Ou seja, se já chegamos num patamar evolutivo, que já temos ali certas consciências, já temos ali uma certa evolução espiritual, ajudemos os outros. Tenhamos paciência com as dificuldades dos outros. Lembremos que em outros momentos fomos ajudados por outras pessoas. Então agora é chegado o momento de nós auxiliarmos. E ele continua. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos. Atravessamos tentações aflitivas. Em alguns casos, sofremos queda imprevista, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não uma alavanca de fogo, ou seja, em apontar o dedo, em discriminar, em julgar, né? Mas sim um braço amigo, capaz de compreender e de sustentar, ou seja, aquele que realmente cai, que entende a dificuldade da queda e, acima disso, a dificuldade de levantar, ele acaba tendo uma compaixão com aquele que está caído. E ao invés de julgarmos, ao invés de condenarmos, estendemos a mão e possamos entender que no momento de dificuldade, o ser humano sofre. E após esse sofrimento, após muito trabalho, após muita reflexão, esse ser humano cresce. Ele continua, Emmanuel. Lembremo-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós somos. Se errados, não será lançado condenação que poderemos reajustá-los. Se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor. Se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento sem administrar-lhes educação. E se doentes, não é justo esperar que testemunhem comportamento igual ao de uma criatura sadia sem antes suprir-lhes a enfermidade. Em outras palavras, como vamos exigir do outro algo que ele não tem? Como vamos exigir de uma pessoa atitudes saudáveis se ela está doente? Como vamos exigir das pessoas algo que naquele momento elas não podem fornecer? O que cabe então a nós? Auxiliar, reparar, dar a força para que então elas possam oferecer.
É essa a ideia. Muitas das vezes cobramos dos outros coisas que eles não têm a capacidade naquele momento de nos oferecer. E falta a nós essa consciência. O que eu quero dizer com isso? Peguemos aqui um exemplo. Como que uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade no trabalho, na família, eu quero que essa pessoa tenha um equilíbrio emocional. É difícil. É difícil. Como vamos exigir algo dessa pessoa, sendo que às vezes nós, quando estamos nessa dificuldade, não conseguimos? Seguindo. Em qualquer circunstância, é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade a fim de aprendermos uns com os outros e ampararmos reciprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento. Realmente, esses sentimentos aqui não resolvem de nada, só pioram. Já pensaram nisso? Que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando a providência divina que nos conduza e inspire por seus emissários. Quantas vezes, né, nas nossas orações, nós esquecemos de fazer isso? Senhor, por favor, me inspire. Mande seus emissários de luz, me ajude. Preciso de uma luz aqui nessa situação. O que fazer? E aí, então, ele finaliza. Isso para que venhamos a agir, não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Olha que interessante isso. Para que não hajamos ali de acordo com os nossos caprichos, mas de acordo com o bem que nos compete a fazer. Cirúrgico, não é mesmo? E por fim, vem a mensagem de André Luiz, também bastante sintética em estrofes ali, que vale a pena a leitura aqui, que ela por si só, assim como de Emmanuel, está muito bem clara. Olha que interessante. Por nossa vez, humanidades numerosas povoam os mundos siderais. Povoamos a escola terrestre. Espíritos marcham em graduação infinita nos campos da evolução. Apresentamos os resultados de nosso esforço na vida diária. Então, diariamente, nós representamos aquilo que nós temos melhorado. Concorda? Por nossas obras, nos conheceremos. Então, é pelo nosso esforço diário que nós vemos, então, ali a nossa evolução. Muitos corações são mais felizes que o nosso. Almas inumeráveis esperam por nosso auxílio. Então, realmente, existem corações que estão mais felizes do que o nosso. Mas, mesmo assim, tem muitos que esperam por aquilo que a gente consegue dar. Já pararam para pensar sobre isso? Às vezes a gente fica muito visualizando, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero chegar no ápice da evolução espiritual, e é muito importante visualizarmos isso. Mas já pararam para pensar que no estágio onde nós estamos, com aquilo que nós já conquistamos, há muitos que querem aquilo que nós já conquistamos hoje? Por que nós não ajudemos então essas pessoas? Interessante essa reflexão, né? Ninguém vive desligado da supervisão divina. Somos examinados constantemente. Lembremos, né, da qualidade de Jesus e de Deus, né? Onisciência, onipresença. Lembra quando Jesus disse? Quando um estiver em torno ali, reunidos em meu nome, ali eu também estarei? Essa é a ideia, né? Por isso que ele fala que somos examinados constantemente. Há criaturas no passo inicial do progresso. Encontramos a perfeição infinita agindo e servindo à frente de todos. Hoje, o nosso vizinho pode ser visitado pela experiência difícil. Amanhã, provavelmente será a nossa vez. A lei julga imparcialmente aqueles que costumam julgar. Todavia, a mesma lei avalia-nos os mínimos atos com a integridade indefectível. Em outras palavras, lei da semeadura. De nós lembrarmos que devemos plantar pelo valor que o bem tem. Se queremos amor, se queremos bem, sejamos amor e bem no mundo. É nesse momento que, quando André Luiz nos convida a refletir sobre nossa vez, nós devemos pensar: o que temos feito? Visualizamos muito a evolução e queremos marchar para a felicidade que nos é tanto prometida. Mas nós temos parado para pensar nos auxílios que nós podemos fornecer às pessoas que estão conosco, que estão na nossa caminhada, que precisam do nosso auxílio? Lembremos, realmente somos seres muito pequenininhos quando comparado com todo o universo. Mas, através de atitudes pequenas,
podemos produzir grandes impactos. Sejamos nós bálsamos de luz na vida das pessoas. Com isso, finalizamos então o estudo de mais um capítulo dessa obra maravilhosa. Nos vemos então no próximo vídeo e eu espero que vocês fiquem bem. Caminhamos juntos. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.